A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Davi, né? Iniciamos ontem, estamos ainda no capítulo 16, hoje vai do 14 ao 23, onde o tema é: nas provações louve, na dor louve, louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, na enfermidade louve, seja qual for a perseguição, louve. Porque a gente vai ver aqui na Bíblia o louvor tanto da vitória, como o louvor espanta espíritos malignos. O louvor destrói qualquer tipo de feitiçaria, macumbaria, qualquer encanto. O louvor faz coisas gloriosas. Porque você louvando, você não está louvando para qualquer um. Você está louvando para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade gloriosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Veja que ontem lemos, né, que Samuel ungiu Davi e foi embora. E aqui a gente já vê que o espírito mau se apossou do rei. Por quê? Porque o rei desobedeceu o Senhor. O rei passou a se achar muita coisa, soberbo, prepotente, uma altivez enorme. E essas coisas com Deus não funcionam. Ele é amor, ele é o príncipe da paz, ele é humilde, ele é tremendo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que o espírito mau, mandado por Deus, está tormentando o Senhor. Veja que ele sabia que era Deus. Já pensou? Que situação difícil para o rei, o seu subordinado saber que o espírito mau o atormentava e vinha do Senhor. Aí tem gente que diz que o Senhor é só amor. Ele é amor em tudo, mas ele é justiça também. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar-lhe assim. Quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bem de novo. Entendeu porque eu coloquei o tema nas provações louve ao Senhor? Porque aqui não era provação. Aqui era uma situação muito difícil, né? Aqui era algo que só quem fazia o milagre era Deus. Mas o Senhor, ele recebe louvores. Procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem e tem boa aparência, e o seu Deus está com ele. Sabe o que eu acho interessante? É que eles ali deram todas as características de Davi. E Davi era ungido, foi ungido agora, futuramente o rei. E olha para onde o Senhor manda ele. Para o local, para ele aprender, para ele interagir com o ambiente que um dia ele iria reinar. Deus é tremendo, Deus é glorioso. Então você na sua casa, no seu trabalho, lê a palavra de Deus, louve para o Senhor. Porque se Deus te prometeu algo, você tem que se preparar, né? Eu acho assim muito triste quem faz a obra de Deus de qualquer jeito. Não, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar a face do Senhor, né? Os levitas, os instrumentistas têm que se preparar. Eu acho lindo quando vai ter ensaio de louvor. Por quê? Para dar o melhor ao Senhor. Trazer uma palavra para alimentar o seu povo. Na igreja chegam pessoas com todo tipo de problema. E é fundamental uma palavra cheia da graça. Uma palavra de direcionamento, de orientação de Deus para as pessoas. Porque quem traz não é as pessoas, não é os escolhidos, é o Senhor. Cada um só é instrumento na casa de Deus, né? E aqui ele deu uma referência de Davi como soldado, um homem valente, de boa aparência. Veja como é importante você ser uma bênção, porque você tem que ter um comportamento de servo e de serva. Porque quando você chegar, você tem que ser visto como um servo do Senhor. É fato que muitas vezes lutamos para andar com lealdade, com dignidade. Tem as más conversações, as mentiras, tem as calúnias. Mas Jesus, o grande, o poderoso, o fiel, tudo isso aconteceu com ele. Como é que não vai acontecer com a gente, que somos pó e cinza? Não é verdade?
Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Davi era um homem ocupado. Davi trabalhava. Davi foi ungido rei, mas isso não fez com que ele parasse de trabalhar. Ele continuou sua vida. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno de seu salário. Tem gente que diz, eu não vou trabalhar mais não, porque eu vou trabalhar na obra. Que é isso? O Senhor procura pessoas trabalhadeiras. O Senhor procura pessoas ocupadas. Então Jessé mandou Davi a Saul. Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. É fato que era rei. E a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. E o pai de Davi, como um homem sábio que respeitava as autoridades, enviou presentes para o rei. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou dar presente ao pastor, uma autoridade da igreja. Isso é babão. É não. Isso é respeito. Isso é reconhecimento. Porque ele está orando por mim e por você. Então, no aniversário dele, se você puder, dê o seu melhor. Porque ele está e um dia ele vai prestar conta por nós ao Senhor. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Estou gostando muito de Davi. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar suas armas. Mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, desde que ele fique aqui a meu servo. Veja que Davi agora ficou um tempo ali na casa de Saul, para tocar e para trabalhar para o rei. Porque o Senhor tem estratégia. Aquele que o Senhor chama, ele sabe como fazer. Agora tudo é no tempo dele. O Senhor não precisa de arrumadinho nem de ajuda de ninguém. Não esqueça disso. Daí em diante, todas as vezes que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava o mandado por Deus, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bem novamente. Aquela harpa era louvada, era cantada por um homem de Deus. Aquela harpa era tocada, se louvava pelo jovem que foi ungido. Você tem ideia o que é o louvor? Você tem ideia o que é os instrumentos, você tocando na casa de Deus? Honre, abençoe e proteja seus instrumentos. Uma vez eu ouvi alguém dizer que o seu violão, o seu pai, alguém emprestou para tocar em um lugar profano. Não pode. Instrumento na casa de Deus é para a glória dele. Você leva para a sua casa, mas você vai levar para o Senhor. Porque o que é de Deus não é usado para maldição. Não, é usado para bênção. Veja que aqui essa harpa, essa líria, quando era tocada, o espírito mau ia embora. Porque quem tocava era ungido. Quem tocava era escolhido. Quem tocava era um que Deus tinha compromisso com ele. Então, quando você é chamado para uma grande obra, tenha compromisso com o Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Não é que você vai sair louco, não, você vai andar uma pessoa normal, mas você vai andar como servo e serva. Tem gente que diz, não, eu vou andar com minha roupa de servo. Não, não é só roupa, não. É de dentro para fora. Porque a Bíblia diz que o pior é o que sai, não é o que entra. Claro que ninguém vai andar escandalizando, mas o comportamento, isso é fundamental. E não é por aqui da terra, não, viu? É para Deus. Porque ele vê todas as coisas. Ele está em todo lugar. Aqui, em Êxodo, capítulo 15, veja o que Miriam fez no verso 20 e no verso 21. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro. Todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cante ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Aleluia! Ele jogou os cavalos e os cavalheiros dentro do mar. Esse louvor com esses instrumentos foi cantado quando o Senhor abriu o mar vermelho, quando vinha Faraó com toda a sua cavalaria e o Senhor fechou o mar. E ali foi louvor de gratidão. Assim, ali foi louvor para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Então, seja o que for que você passe, louve. Toque instrumento para Deus.
Dê o seu melhor, porque ele recebe. Agora não ande de qualquer jeito, porque seu louvor aí não vai passar do teto. Não é verdade? Aqui, em 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, deixa eu ver aqui, para eu não errar. 1 Samuel 18, o 6 e o 7. Quando Davi ganhou aquela luta que matou Golias. Aí já foi bem lá na frente, né? 1 Samuel 18, 6 e 7. O 6 diz: quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para o encontro com o rei Saul. Elas cantavam canções alegres e dançavam e tocavam pandeiros e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Você tem ideia o que é louvar? Ingratidão. O que é exaltar e engrandecer o nome do Senhor? Porque todas as vezes aqui que tinha vitória, elas louvavam. Elas davam o melhor ao Senhor. Se você for lá no livro de Débora, em Juízes, capítulo 5, você vai ver que ela louvou a juíza depois daquela vitória da guerra. Então, louvor faz coisas gloriosas. Louvor faz coisas tremendas. Louvor é uma bênção, né? A gente sabe que Ana louvou depois que ela teve Samuel. Ela exaltou o nome do Senhor. Então, irmãs, vamos louvar. Vamos exaltar o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é glorioso, Ele é poderoso, sabe? Ele faz coisas lindas. Aqui em 2 Samuel, está um pouco distante, mas vou chegar lá. 2 Samuel 14. 2 Samuel 14 até o 20. Você vai ver também louvores, exaltação no nome do Senhor. Está um pouco extenso, eu vou parar por aqui, mas você pesquisa, mas você busca esses versículos e você vai ver da grandeza do Senhor. E você vai ver a gratidão dos servos e das servas do Senhor, louvando, exaltando o nome dEle. Então lembre-se, você que tem responsabilidade na casa de Deus, de louvar. Você não louva para qualquer um, você louva para o Mestre. É bom, com certeza, e eu sei que você faz, uma vez por semana, se consagrar pela sua vida espiritual. Porque ali você está constante na casa de Deus, louvando para o Mestre. Você está dando o seu melhor. As lutas vêm, mas as vitórias também vêm. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então o louvor é uma bênção como a palavra de Deus, que restaura, liberta e salva. Lembre-se que nas piores situações, nos momentos horríveis de Saul, quando o espírito mal chegava, quando Davi louvava, ele ia embora. Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. Então lembre-se, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas provações. Louve. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.